Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa celebração da Igreja Batista da Paz. Hoje é a última quinta-feira do mês de agosto e por mais um mês, por mais tantas vezes, nós reconhecemos o cuidado de Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia sobre nós. A vida é o nosso maior dom e a vida eterna, a vida plena de amor com Jesus, essa é impagável, é incomparável. Nós estamos alegres hoje por celebrarmos ao Senhor e dizermos que não temos palavras para agradecer ao Senhor pelo seu amor, apenas a nossa vida para servi-lo em todo o tempo. Vamos cantar? Eu não tenho palavras para expressar o meu amor. Tu és tudo que eu tenho, maravilhoso Jesus. A razão do meu viver é te adorar, Senhor. A minha dívida de amor não tenho como pagar, por isso eu me rendo como oferta em teu altar. A minha vida te entrego, meu prazer é te amar. Eu não tenho palavras para expressar o meu amor. Tu és tudo que eu tenho, maravilhoso Jesus. A razão do meu viver é te adorar, Senhor. A minha dívida de amor não tenho como pagar, por isso eu me rendo como oferta em teu altar. A minha vida te entrego, meu prazer é te amar. Meu prazer é te amar. Meu prazer é te amar. Deus, obrigado por esta noite em que nos reunimos como seus filhos. Obrigado, Senhor, porque esta canção fala de uma expressão de uma vida de adoração, uma vida de compromisso e comprometimento com o Senhor. Porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos transformou, porque o Senhor nos amou, estamos aqui com vida diante do Senhor para celebrar a salvação e as tuas bênçãos. Obrigado porque a sua misericórdia não tem fim, dura para sempre. Obrigado por esta noite que estamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração. Eu peço a você um favor nesse momento, compartilhe no seu Facebook essa transmissão, por favor, ou envie o link dessa transmissão para a sua família, para seus amigos, para pessoas queridas, para que nós possamos fazer desse momento de celebração um meio de bênção, um meio de comunicação da palavra de Deus para amigos e amigas nossas, a fim de relembrarmos e reavivarmos a palavra de Deus em nossos corações. Essa canção que vamos agora cantar diz que nós louvamos ao Deus que é Pai, ao Deus que é Filho e ao Deus que também é Espírito Santo, que se revela para nós cheio de amor em todo o tempo. Louvamos
nossos corações, ou seja, poder absoluto sobre nossas vidas. Por isso nós cantamos que Ele é Rei das Nações e as obras dele não podem ser comparadas. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Hoje, para encerrarmos o nosso mês, a última quinta-feira do mês, nós vamos ter a alegria de receber um pastor e um amigo muito querido, Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves é um amigo de antes do seminário, que eu conheci quando ainda visitava a primeira Batista de Campo Grande, quando Luísa lá estava, e tive o privilégio de estudar com ele no seminário, fomos contemporâneos, e a vida nos revelou uma amizade, um companheirismo. Então seja muito bem-vindo, pastor Leonardo, que é um dos pastores da Igreja Batista do Bom Retiro, aqui no Rio de Janeiro. E estendo meu abraço também à sua esposa Luísa e suas filhas Beatriz e Rebeca. Que Deus mais uma vez fale aos nossos corações no meio da sua vida, Leonardo, e sinta-se à vontade. A casa é sua e a igreja recebe você de portas abertas nesta noite. Boa tarde, irmãos da Igreja Batista da Paz. Será boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Também espero um dia o mais breve possível que nós possamos nos encontrar, nós possamos compartilhar, nos confraternizar. Aguardo aí o convite, oportunidade para estar com os irmãos, a partir do nosso querido amigo, né, nosso queridíssimo amigo de seminário, Gustavo, pastor Gustavo, a Luísa também, que a Luísa me conhece desde que eu fui para a igreja, ela me viu crescer na igreja de Campo Grande, viu chegar, me viu ir para o seminário, e a gente foi ordenado, então ela conhece a nossa história, uma pessoa queridíssima, né? E também agradecer a oportunidade de estarmos compartilhando da palavra neste dia e desejando que o Senhor esteja com cada um de nós. Tá? Eu queria, então, falar para os irmãos um pouquinho sobre o momento que nós vivemos, né? Esse momento de pandemia, um momento de dificuldade, um momento de desafio, certamente, porque nós não esperávamos por isso e provavelmente a gente deve estar cansado de estar em casa, cansado de live, né? Se eu tivesse online aí e tivesse retorno, eu ia perguntar quem está cansado de ver live, não é? E certamente
a gente poderia compartilhar aí de quantas pessoas estão querendo se ver, se encontrar, a vontade de estar junto é grande, a vontade de abraçar, de conviver, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, né? A nossa realidade hoje é uma realidade de distanciamento, uma realidade de afastamento, é uma realidade de, de estar separados, né? Mas essa talvez seja a marca que vai ficar para as próximas gerações, né, desse momento que nós vivemos, assim como a febre espanhola ficou para aquela geração, e a gente hoje lendo os livros de história, mas essa geração, a gente está vivendo isso, está conhecendo isso de pertinho. Mas houve uma época, irmãos, uma geração bem lá atrás, que marcou a história, e a história particularmente do cristianismo, a história que nos move, nos comove, nos encoraja a continuar, uma história de encontros e não de distanciamento, não é? Uma história muito bacana que eu sempre tenho como referência, uma história que me faz pensar que o Evangelho é mais do que isso, não é só o que a gente vê, não é só o que a gente conhece, tem muita coisa boa que a gente podia experimentar, né? Essa realidade é a realidade dos primeiros cristianismo, o primeiro cristianismo lá na época de Atos, lá na igreja de Jerusalém, não é? Essa igreja que se formou ali no meio não de uma pandemia, mas no meio de uma perseguição, no meio de uma sociedade injusta, em meio à perseguição primeiro dos romanos, depois dos judeus, uma igreja que nasce belamente, a gente já conhece a história, e eu queria compartilhar um pouco sobre isso, para falar um pouco sobre o que é comunidade, o que é distanciamento, o que é proximidade. Vamos tentar fazer isso nesses próximos momentos. Eu convido você, então, a abrir a Bíblia, se você tiver a Bíblia, ou clicar aí, não sei, no Evangelho, no segundo Evangelho de Lucas. Eu chamo de segundo Evangelho de Lucas, porque João entrou ali no meio, né? O segundo Evangelho de Lucas, também conhecido como Atos dos Apóstolos, 4, 32 a 35. Estou lendo na NVI, Atos 4, 32 até o versículo 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa comunidade que a gente conhece, que é inaugurada em Atos 2, a gente lembra da grande pregação de Pedro, que quase 3.000 almas se convertem depois. Agora, em Atos 4, é meio que uma repetição daquela mesma situação, e Pedro vai pregar novamente, mais 5.000 almas vão se converter novamente, quer dizer, só na pregação de Pedro a gente tem aí 8.000 em Jerusalém, como eu falei. Essa comunidade é uma comunidade que deixou uma marca na história, deixou uma marca na gente, chegou até nós esse evangelho da graça, esse evangelho da comunhão. E é disso que eu quero falar, compartilhar com os irmãos nesse dia, né, nessa noite, é sobre a comunhão, como ter comunhão em tempo de pandemia. A comunhão daqueles irmãos era uma comunhão que implicava em estar juntos. Eles todos os dias comiam no templo, a gente vai ver lá em Atos 2. Estavam juntos no templo e comiam nas casas, estavam juntos nas casas, estavam falando de Jesus Cristo o tempo todo, seja no templo, seja na casa, seja na rua, seja no trabalho. E a comunhão era de estar sempre junto, compartilhando pão. A comunhão era de estar sempre
uns com os outros, era de não ter nada que fosse absolutamente seu. E essa igreja, essa congregação, essa comunidade de fé entendeu que nada era seu e por isso, se não é meu, por que que eu vou reter aquilo que não é meu? Eu não vou guardar o que não é meu. Então, era uma comunidade, tanto em Atos 2 como aqui em Atos 4, ele vai falar que ninguém tinha necessidade de nada. Não havia necessidade porque nada era meu. Então, eu entrego para os apóstolos administrarem e eles vão distribuir segundo cada um tem necessidade. Isso é muito interessante. Né? É uma comunidade que ninguém era pobre porque ninguém era pobre. Também ninguém era rico porque ninguém era rico. Onde todo mundo é rico, ninguém é rico. Onde todo mundo é pobre, ninguém é pobre. Então, essa igualdade, essa absoluta vontade de viver o Evangelho de tal maneira que se desapega completamente daquilo que não é eterno, fez dessa comunidade uma marca, trouxe para nós uma expectativa de um cristianismo muito diferente do que a gente conhece hoje. E talvez a gente pense, mas o que isso tem a ver com a pandemia? A comunhão era estar junto, a comunhão era conviver, era compartilhar. A comunhão, irmãos, não depende de estar juntos. Deus quer que nós andemos juntos, Deus espera que nós andemos juntos. Deus disse que o homem não deveria viver só, não está se referindo tão somente à mulher ou ao marido ou à esposa. Está dizendo que nós somos seres que precisamos uns dos outros. Jesus veio e fez uma primeira comunidade de fé de 12. Não é? Então, nós temos essa necessidade, como seres humanos, de estar juntos. Mas a comunhão não está no estar junto. Não é? A comunhão está em ter as coisas em comum. A comunhão está em viver um só pensamento, uma só perspectiva. Esses irmãos viviam na perspectiva da salvação, do reino de Deus, da vida eterna. E por isso, é nessa perspectiva de viver a salvação, a vida eterna, é que esses irmãos abriram mão de tudo, né, e passaram a compartilhar tudo. Então veja que a comunhão não é tão somente estar junto, como eu disse, que é uma necessidade do ser humano. O próprio Cristo precisou de ter sempre junto dele alguém, mesmo quando estava sozinho, tinham 3 que estavam com ele. Nós não somos seres isolados, que vivemos isolados, ao contrário. Não é? Mas a comunhão, sobretudo, mais importante do que isso, está no pensamento. Por isso que eu peguei Atos 4, porque em Atos 2 não tem isso. Ele diz que era um só coração, uma só alma, ou seja, uma só perspectiva. Um só pensamento não é o pensamento único de que eles concordavam. Não é isso. É que eles viviam sobre a mesma perspectiva da salvação. E viver sobre a mesma perspectiva da salvação, viver esse evangelho na sua totalidade, né? Alguns dizem que é radicalidade. Eu acho que não foi radicalidade. Foi na totalidade. Radicalidade é para nós que não conseguimos viver dessa forma. Não é? Mas na sua totalidade, na sua plenitude. Então, vivendo nessa perspectiva da plenitude do Evangelho, né, essas pessoas entenderam que a coisa mais importante era o outro. Que a coisa mais importante era abrir mão de si mesmo, abrir mão, inclusive, daquilo que tinha. Então, nesse sentido, mesmo na pandemia, nós podemos viver na comunhão. A comunhão da perspectiva do outro, da vida do outro, da preservação da vida do outro, de evitar que o outro seja contaminado por um ato impensado, imprudente nosso, ainda que isso signifique que a gente seja cerceado daquele desejo mais legítimo de estar junto. Eu quero trazer uma ilustração recente na notícia do jornal, que a gente viu, eu li ontem, de uma jovem que tinha uma gravidez de risco, 31 anos, estava com gravidez de risco, eu não sei se ela tinha algum quadro clínico anterior, mas ela vivia uma gravidez de risco e ela fez tudo, se isolou, ela cuidou, ela ficou longe de todo mundo e
No 8º mês de gravidez, os amigos, né, o irmão organizou um chá de fralda e fizeram uma surpresa e fizeram um chá de fralda para ela e foi muito bacana e todo mundo se encontrou e as meninas se viram e foi muito legal. Ela morreu anteontem de Covid. Porque uma das amigas, claro que não sabia, estava contaminada. E a jovem mãe não viu seu filho nascer. 8 meses. Veja como a necessidade nossa de estar junto, de conviver, de compartilhar momentos alegres, pode nos levar a um ato enganoso. Ninguém imaginou, ninguém quis, ninguém planejou, ninguém foi imprudente, descuidado, a ponto de querer que ela ficasse doente, até porque sabia que a gravidez era de risco. Mas no momento impensado, no momento de imprudência, de descuido, por um instante, foi só uma chance. E essa chance de ser contaminada aconteceu e ela faleceu. Então a nossa comunhão, irmãos, não depende de estar juntos. A nossa comunhão depende da nossa perspectiva de pensar no outro, da nossa perspectiva de considerar o outro superior a nós mesmos, como diz o irmão de Jesus, Tiago. E é nessa perspectiva, irmãos, que eu espero que a gente caminhe, porque a gente está cansado de live, a gente está cansado de ficar longe, a gente está cansado de ficar olhando para a tela do computador, e está cansado de ficar ouvindo mensagem eletronicamente, não pessoalmente, está cansado de tudo, de não poder sair, enfim. Mas que a nossa perspectiva de comunhão não se limite a isso. Mais do que isso, como diz lá o texto de Tiago, segunda carta de Tiago, capítulo 2, que nossa pregação do Evangelho seja exatamente fora de tempo, né? Porque em tempo é quando nós temos liberdade e possibilidade de pregar o Evangelho, mas agora é fora do tempo. Que nossa pregação do Evangelho seja estar atento, seja cuidar do outro, pensar no outro, mais do que nunca. Porque as pessoas vão olhar para a gente saindo, por exemplo, para ir para a igreja. Tá? Eu conheço igrejas que já abriram, outras vão abrir, mas existem regras. E é lamentável, irmãos, que a gente precisa de regra, que o governo diga quais são as regras que devemos cumprir. Quando nós deveríamos ser aqueles que a dizer ao governo quais as regras devemos cumprir. E a regra é a vida. A preservação da vida. Não é? E aí, eu não preciso que o governo diga que se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho alguma comorbidade, se eu estou no grupo de risco, eu não posso, não devo ir à igreja. Não é? Se eu posso assistir pela internet, se eu posso estar nas lives, se eu posso mandar uma mensagem, se eu posso ligar, se eu posso falar, eu não devo ir. O que eu puder fazer para não expor o meu irmão ao risco, estando no grupo de risco ou não, eu devo fazer. Ainda não temos a vacina, não fomos vacinados. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Que a gente não seja imprudente como esse grupo de moças que agora devem estar com o coração absolutamente partido, o irmão deve estar sofrendo, a família deve estar sofrendo. Enfim, deve ser uma dor horrível por causa de um momento de felicidade que ceifou uma vida. Momento legítimo, irmãos. Eu estou dizendo um momento legítimo. Eu não estou falando daquelas pessoas que debocham da vida e que depois saem pelas ruas sem máscara. Não estou falando disso. Pessoas que tentaram tomar o máximo de cuidado. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, temos que saber disso. Eu sou da Igreja Batista Bom Retiro. O Gustavo sabe disso, né? Eu chamo de Gustavo porque a gente foi amigo de seminário. O pastor Gustavo sabe disso. Uma igreja também na comunidade de São João. E olha que coisa interessante, como a gente tinha uma média de entrega de cesta básica de 6, 7 cestas básicas por mês. Na pandemia a gente triplicou isso. Porque aquilo que a gente podia, que a gente tinha que investir, a gente não investiu mais. Então a gente teve menos custo.
Graças à solidariedade de alguns irmãos, hoje a igreja promove a comunhão daqueles que se aproximam da igreja, olhando para a igreja de outra forma. Nós estamos testemunhando do Evangelho, mostrando a comunhão que temos, não só uns com os outros no distanciamento, mas também no nosso compromisso com o Evangelho e com a obra de Deus. Então percebam que mesmo no isolamento, mesmo com toda a dificuldade, nós estamos fazendo a obra de Deus e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. E que na multidão de crentes, de pessoas convertidas, que esse seja o nosso pensamento, não que temos que concordar uns com os outros, mas que nós vivamos na perspectiva, na expectativa, na esperança, na certeza da vida que teremos com Jesus ao lado do Senhor. E nossa comunhão não seja limitada, não é, ao nosso convívio, mas seja uma comunhão que se preocupe exatamente com o outro, como essa comunidade aqui. Então, essa é a nossa comunhão no isolamento, por mais estranho que pareça. Que seja esse nosso pensamento, a nossa alma, um só pensamento e uma só alma. Que seja um isolamento para salvar vidas. Para que ninguém seja contaminado, seja próximo a nós ou distante. Que seja um isolamento sem abandonar a igreja local, sem esquecer o compromisso que nós temos uns com os outros, por amor de Jesus Cristo. Eu desejo aos irmãos que tenham uma ótima semana, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e cuidem uns dos outros. Cuidem do seu pastor, sejam atentos às orientações que ele dá para os irmãos, não sejam contestadores, não é tempo disso. Eu digo isso porque eu conheço igrejas que têm causado problemas para os seus pastores, desobedecendo. Mas eu acredito que os irmãos não farão assim. Que haja um só pensamento e um só coração em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado, pastor Leonardo, pela palavra. Que o Senhor desafie os nossos corações e nos faça cada dia ser uma igreja, um povo, uma igreja, filhos e filhas de Deus, obedientes, sensíveis à vontade do Senhor e do seu Santo Espírito. Que Deus continue abençoando você, sua família e o seu ministério. Muito obrigado. E nesse momento vamos aproveitar para compartilhar no link dos comentários da nossa transmissão os nossos motivos de oração, sejam agradecimentos, pedidos, para que nós possamos orar juntos enquanto cantamos esta letra desta música, que é uma oração que deveríamos talvez cantar todos os dias, pedindo ao Senhor que nos avive, que nos aqueça e que nos abrace com sua palavra e com seu Santo Espírito.
noite diante do Senhor, agradecendo a Ti, porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a salvação. Obrigado pelo Seu amor, por Sua fidelidade, por Sua bondade, por Sua graça. Obrigado porque o Senhor está no meio de nós. A Tua palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente no meio de nós. Obrigado, Deus, pelo Seu amor, por Sua fidelidade. E obrigado, Deus, por tudo que ouvimos nesta noite. Nesta hora, Senhor, queremos nos unir a todos os irmãos que estão orando conosco. Ó Pai, muitos irmãos escrevem nos comentários desta noite: receba, ó Deus, em Teu trono de graça todos os pedidos e agradecimentos que estão sendo colocados. Cada irmão e irmã que está celebrando conosco nesta noite, cada irmão ou irmã que escreve aqui o seu motivo de agradecimento, cada irmão ou irmã que escreve o seu motivo de clamor, de petição. Receba, ó Deus, em Teu trono de graça, que as nossas orações cheguem a Ti como um cheiro suave à Tua presença. Que as nossas orações cheguem à Tua presença como de forma agradável, Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, visita cada lar nesta hora. Visita, Senhor, cada lar e cada família da Igreja Batista da Paz, de cada família, de cada aluno do projeto Mentes Ocupadas. Senhor, visita o lar do pastor Leonardo, visita, Senhor, cada lar da Igreja Batista Barão de Bom Retiro, a vida do pastor Gildo Fernandes também, lá da Igreja Batista do Bom Retiro e sua família. Senhor Jesus, seja com este momento que colocamos nosso coração em Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos avive, nos desafie a cada dia, que não nos enchamos de outras coisas, mas venhamos nos encher do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta noite em Tua presença. Ó Senhor Jesus, não podemos deixar de clamar por tantos enfermos. Ó Pai, tantas pessoas internadas nesta hora, como o pai da nossa irmã Isabel, da nossa irmã Patrícia, o irmão Álvaro, que está com pneumonia, se tratando no seu lar. Seja com ele, ó Pai, toda a família. Seja, Senhor, com demais familiares internados, de alguns irmãos. Senhor, visita e conhece, por favor. Seja, Deus, com o nosso bairro, o bairro da nossa igreja, seja com o Batomushi, a Chacrinha, Senhor, a Caixa d'Água, a Covanca, São José Operário, Jordão, os outros bairros em confronto que foi noticiado hoje, como na região do Estácio, Senhor, Catumbi. Tem misericórdia, ó Pai, de tanta luta que temos enfrentado. Senhor, consola as mais de 116 mil famílias enlutadas nesta hora no nosso país. Senhor, quantos que sofrem, tantas lágrimas que rolam. Enxuga-as, ó Deus, por favor. E Deus tem misericórdia. Seja com as autoridades, governantes, para que governem com justiça, com responsabilidade e com o olhar para o mais pobre, com justiça, igualdade e equidade. Senhor Jesus, seja com o nosso restante de semana. Seja, Deus, com nossas famílias, para que possamos permanecer firmes na fé. Abençoe, por favor, o retorno seguro, sábio e prudente das atividades presenciais da nossa igreja, para que possamos, Senhor, fazer tudo com sabedoria e ordem. Seja conosco, mais uma vez seja com a família do pastor Leonardo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que celebrou conosco. Mais uma vez que você tenha sido acolhido e se sentido abraçado no meio de nós. Eu aguardo você no próximo domingo às 10h20 da manhã e também às 18 horas. São os horários do nosso encontro, como você pode ver aí. E reforço que temos falado em nossas celebrações. Se você ou alguém da sua família, algum vizinho, amigo seu tem passado por alguma dificuldade, seja com alimentos, medicamentos ou dificuldade de outra ordem, mas que esteja ao nosso alcance, faça contato comigo para que possamos ser Igreja de Cristo nessa família, nesse lar, mais uma vez. Tenha um restante de noite abençoado, que Deus abençoe você e até domingo às 10h20. Obrigado por celebrar conosco. A prova que eu te dou
Cristo, o amor, tão grande amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias, o inconformismo do teu Santo Espírito, e seja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.